Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha trajetória nos estudos até minha aprovação em medicina. Bom, pra quem me acompanha aqui, o último vídeo eu mostrei, eu fui aprovada em medicina esse mês, e eu fiz 4 meses de cursinho, mas eu estudo, assim, bastante desde o segundo ano do ensino médio. E, claro, no segundo ano eu ainda não era focada no vestibular, era mais pras provas. E daí, do terceiro até esses 4 meses de cursinho, eu estudei muito focada em vestibular. E eu vou contar pra vocês um pouquinho do passo a passo, da minha trajetória, na minha realidade, como foi tudo pra mim, as escolhas que eu fiz. E espero que isso possa ser uma luz pra vocês, às vezes vocês possam dar uma olhadinha, e vocês me perguntam bastante também, então eu vou esclarecer algumas coisinhas pra vocês. Bom, como eu falei, vocês que acompanharam os últimos vídeos e as redes sociais, eu fui aprovada no vestibular da ACAF. Pra quem não sabe, a ACAF é um vestibular de universidades comunitárias. O que é uma universidade comunitária? É uma universidade que cobra mensalidade, no caso particular, só que ela tem ligação com o Estado. O Estado ajuda a financiar essas universidades, elas têm que prestar algumas coisas para a comunidade também, alguns serviços. E eu não sei explicar detalhadamente, mas é um pouquinho diferente do que uma instituição totalmente privada. Mas eu fui aprovada pelo vestibular da CAF. Eu escolhi a faculdade Univale. Para quem não sabe, a CAF é um vestibular que tem 5 faculdades, acho que não, 5 não, mais, acho que umas 7 faculdades. Nesses moldes que eu falei, e você escolhe, quando você faz sua inscrição, qual faculdade você quer aplicar, e todas pelo mesmo vestibular. Eu escolhi a Univale, que é uma faculdade que fica aqui em Itajaí. Pra quem não sabe, eu moro em Balneário Camboriú, que é uma cidade vizinha, muito rapidinho, 10 minutos uma da outra, 20 minutos no máximo. E eu escolhi a Univale porque meus pais fizeram na Univale, bastante gente da minha família, na verdade, fez lá. Pra quem é aqui da região, provavelmente conhece, ela é bem conhecida aqui na região. E o campus de Itajaí tem medicina. Inclusive, essa semana mesmo, depois que eu já tinha feito minha matrícula, saiu... Eu vou deixar aqui. Uma coisa super legal do curso de medicina lá, que foi validado internacionalmente. Então, antes de fazer, eu pesquisei uma faculdade que fosse bem avaliada, que tivesse boas notas, que fosse antiga. A faculdade que eu escolhi já tem mais de 60 anos. Pra vocês terem uma noção, eu tô na turma 52 de medicina. Então, já são aí 52 turmas só de medicina. Então, é um curso que já tem várias turmas formadas. O Hospital Escola aqui na região também é um hospital bem conhecido, que tem bastante coisa. Então, eu fiz essas avaliações e eu fazia muita questão que fosse uma faculdade boa, né? Que eu tivesse certeza que eu ia sair com uma boa formação. Claro que depende muito do aluno, mas não é a faculdade que faz o aluno, mas vamos combinar, né, que uma faculdade boa ajuda muito, sim, na formação. E fui aprovada agora, dia 1 de julho, pós 4 meses de cursinho. E vou contar um pouquinho de como foi todo esse processo. E também, pra quem me segue, sabe que meu foco sempre foi Paraná. E decidi acabar fazendo aqui mesmo, vou falar o que eu levei em consideração pra tomar essa decisão também. Aproveitar pra falar já no começo do vídeo uma coisinha que eu não posso esquecer, que é compartilhar com vocês o template de estudos que eu usei, que me garantiu minha aprovação, me ajudou a me organizar, ter um método de organização e metrificação, um template que eu criei. E tem um vídeo aqui no canal de tour pelo template no Notion, tá aqui nos cards, e o link pra quem quiser o template tá aqui na descrição. Então, já avisando que tá aqui embaixo. Bom, vamos começar a minha trajetória nos estudos, voltando lá pro segundo ano do ensino médio, 2022. Antes do segundo ano, eu estudava numa outra escola, que eu estudei a vida toda lá, e é uma escola que não é focada em vestibular e nada, e acabava que ela não me puxava, era muito fácil pra mim. Eu não era estudiosa, eu nunca fui largada, assim, sabe? De não fazer nada, de mal. Eu sempre tive nota boa, sempre 90%, assim, pra mais. Só que 90% lá não era a mesma coisa que 90% em uma escola difícil, sabe? Porque realmente não exigia muito, eu era um pouquinho desleixada, assim, eu assistia as aulas, mas eu faltava, não, sabe? Eu tava numa fase meio ruim, assim, principalmente ali no nono e no primeiro ano do ensino médio. Eu não me dedicava muito, eu tava meio avoada da vida, até aqui no canal também. E não me exigia nada, na verdade, de esforço. Eu mal via as aulas, eu dormia, Daí, um dia antes da prova, 2, eu estudava, fazia uns resumos e eu ia super bem. Então, eu sempre passei, nunca peguei recuperação. E passei
sempre com notas muito boas, era aluna de destaque, só que não me exigia esforço, sabe? Eu ia muito bem com muito pouco. Então, no primeiro ano do ensino médio, a minha mãe quis que eu fosse para essa outra escola que era nova até na região, que é uma escola muito focada em vestibular e bem mais pesada. E daí, no primeiro ano, eu queria ir. Daí, minha mãe falou, tá, vamos. Aí, chegou na hora de matricular, eu amarelei, desisti, porque eu ia sozinha. E eu era bem apegada nessa coisa de amigo e tal. Hoje em dia, juro, se eu posso dar uma dica pra vocês, gente, se for amigo, vai continuar sendo amigo, não por causa de ficar fazendo bagunça na escola. Vão pelo futuro de vocês, numa escola melhor, se vocês tiverem como essa oportunidade. Vão e aproveitem os estudos. E amigo a gente vê no final de semana. Mas eu não pensava assim na época, então eu desisti. Só que daí chegou o final do primeiro ano, eu também tava um pouco cansada de ir lá, sabe? E eu falei para os meus pais de novo, não, agora eu vou. De novo, mesma coisa, chegou na hora, eu falei, não, vou sozinha, não vou. Só que daí dessa vez minha mãe não me deu opção, ela me obrigou aí mesmo, literalmente. Ela foi lá, fez a matrícula e falou, ó, que pena, agora você vai. E graças a Deus que ela fez isso, porque foi a melhor coisa na minha vida que podia ter acontecido. Foi uma virada de chave esse momento de mudar de escola pra mim e me deparar com uma realidade diferente, porque eu fui pra essa escola, era uma estrutura bem melhor, eles eram muito focados em vestibular, as provas eram difíceis e tinha muita gente, principalmente medicina, né, que as pessoas que já sabiam o que queriam, iam pra lá pra já começar a preparação, né. Não era meu caso, eu nem sabia que curso eu queria fazer, mas quando eu cheguei lá, eu falei, gente, o pessoal tá muito na minha frente, tinha muita gente esforçada e muita gente que já pensava em vestibular e já tava estudando pra vestibular. E uma coisa, eu era meio encostada na minha escola antiga, mas eu sempre fui competitiva, eu sempre quis ir bem. Eu nunca quis ter nota ruim, eu não aceitava ter nota ruim, mas lá era fácil eu ter nota boa. Então, quando eu cheguei nessa escola, as pessoas estavam indo bem. Gente, nas primeiras provas, eu tirei 5, 6, coisa que eu nunca tinha tirado na vida. Daí eu me desesperei, gente, eu juro que eu chorei. Falei pra minha mãe assim, gente, eu vou ficar de recuperação. Chorava, achava que ia reprovar, não sei o quê. Coisa que nunca tinha acontecido na minha vida. Aí, eu virei a chave e falei, não, vou ter que estudar. E começou. Ali mudou tudo. Eu comecei a estudar igual uma louca, porque eu não aceitava ter nota ruim nem média. Eu queria ser aquela melhor aluna que tem, sabe? Eu sempre tive essa coisa de validação acadêmica, assim. E comecei a estudar muito. Gente, no segundo ano, eu estudava igual uma condenada, mas era pras provas da escola. Eu não focava em vestibular, eu também não sabia que curso, como eu falei, eu queria fazer. Mas eu comecei a pensar nisso, nessa fase. Nossa, o que eu vou fazer da vida, sabe? Tipo, tem que começar a me ligar em alguma coisa. Não necessariamente uma faculdade, mas eu tava muito... tava bem vagabunda essa época, não fazia nada da vida. Aí eu mudei meu pensamento. E comecei a estudar demais. Tinha salinha de estudos lá, era super legal. E eu ficava na salinha de estudos a tarde toda, gente. A minha aula acabava, tipo, 1h30. Eu ficava a tarde toda lá, até às 7 horas, estudando pras provas, assim, e mesmo assim demorou pra eu começar a ir bem, porque eu não tinha base nenhuma mesmo, assim, sabe? Tipo, claro, tinha alguma base, mas era bem fraca. Eu lembro que matemática eu não sabia somar fração, sabe? Pra mim, hoje em dia, isso é óbvio, mas naquela época, pra mim, era, tipo, sei lá, eu nem sabia do que o cara tava falando, sabe, o professor? Então, comecei a estudar demais e comecei a ter bons resultados, mas estudando muito, na base do esforço. Eu nunca fui... Tipo, eu não era aquela pessoa que tem muita dificuldade. É que ali eu tava defasada mesmo de conteúdo, realmente faltava a base. Mas eu nunca fui aquela pessoa, nossa, tem muita dificuldade. Não, eu até conseguia entender. Só que eu também nunca fui aquele gênio, sabe? Aquela pessoa que tem uma lógica muito diferenciada. E que, sabe, o crâniozinho? Nunca fui também. Eu era o básico que tinha que se esforçar pra se superar, sabe? Mas dava certo. Então, na base do esforço, eu acabei aquele ano e não peguei nenhuma recuperação. Na verdade, eu fiz umas recuperações bimestrais que eram opcionais, porque pra melhorar as notas, sabe? Pra eu conseguir melhorar mais ainda. Mas recuperação mesmo, final, nunca peguei. Tipo, não que seja uma coisa, nossa, sabe? Desmerecendo, mas é uma coisa que eu me esforcei muito pra nunca acontecer comigo. Chegou o final do ano, eu acabei com mais de 9 de média, acho que 9,2, uma coisa assim de média, o segundo ano. E aí, no final do segundo ano, eu já tava pensando bastante em curso, no que eu ia fazer. Nessa época ali de segundo ano, que eu comecei a pensar mais em cursos, eu comecei a cogitar medicina não pela primeira vez, eu já até mostrei num vídeo, quando eu tava, sei lá, no 7º ano, eu fiz um mapa dos sonhos, que eu coloquei até medicina, ainda na UFPR, muito específico, que eu queria fazer, mas era aquela coisa criança meio avulsa, sabe? Que eu não tinha noção dos esforços que eu tinha que fazer pras coisas. Daí depois eu fiquei nessa fase meio várzea,
E essa época eu realmente comecei a pensar em cursos. E tinha muita gente lá que queria fazer medicina, como eu falei. Então eu comecei a cogitar também, porque eu via que era uma possibilidade. Porque depois, lá no 9º ano, eu falava, não, muito difícil e tal. E eu era bem encostada. Aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, esse pessoal todo quer fazer medicina. E tipo, o pessoal tava estudando e ia dar um jeito, sabe? Eu falei, comecei a cogitar. Mas ao mesmo tempo eu pensava muito em fazer direito também. Porque meu vô, trabalha não, ele é aposentado hoje em dia, mas ele é da área jurídica também. E eu sempre conversei bastante com ele, eu achava muito legal, assim, as coisas que ele falava da área dele, tudo que ele tinha feito. E, sabe, eu peguei meio como um exemplo, eu achava muito legal. E vendo as coisas da área, eu super me identificava também. Eu sempre gostei das matérias que, vamos dizer, são relacionadas. Não que isso defina, né? Mas sempre gostei muito de história, filosofia, ler. Não tinha essa coisa, tipo, ai, não vou. Tipo, tenho preguiça de estudar, vamos supor, um concurso, alguma coisa. Não, eu gostava de estudar. Essa época eu peguei um gosto por estudar. Depois de bater minha cabeça, eu peguei um gosto por estudar. E eu pensava muito em direito, e pelo bom tempo eu fiquei pensando em direito e medicina. Mesmo eles não tendo nada a ver, eram duas áreas que eu me via bastante, sabe? Aí foi chegando o final do. Chegou o final do 2º ano, passou. Ali nas férias pro 3º, eu já tava muito boa nos estudos, tipo, comparado ao que eu era, né? E eu construí uma base bem boa esse ano. E aí eu comecei a pensar muito em medicina. Porque antes eu tinha muito medo, tipo, de assumir que eu queria fazer medicina, vamos supor. Porque eu sempre me cobrei muito. Então eu falava, gente, a partir do momento que eu falar pra família, pra amigo, vai criar essa pressão em cima de mim. Minha família nem fazia pressão nenhuma, era coisa eu que fazia a própria pressão, né? Aí, mas sabe, eu ia tornar público e se desse errado, eu tinha muito medo de fracassar. Tipo, ai, não vou passar, que humilhação. Só que é a coisa mais normal, entendeu? As pessoas, é muito raro a pessoa passar do 3º ano, tanto pra particular, tanto pra pública, pra qualquer uma, sabe? Então, eu tinha essa coisa, tipo, ai, não posso falar, porque daí eu vou ter que me comprometer com o mundo, entendeu? Eu nem tinha, era só comigo mesmo. Mas aí, quando eu entrei no 3º, eu decidi, me deu a louca, e eu falei, não, é isso que eu quero. Eu já tava com isso na minha cabeça. Eu já meio que não tava mais tanto na do direito, e tava pensando muito em medicina. E eu falei, eu vou falar que eu quero e foda-se, sabe? Tipo, assumi e tal, e daí um dia me mandaram uma caixinha, falaram, o que você quer fazer de faculdade? Eu botei que ia fazer medicina, e daí meio que anunciei, não que era uma coisa da minha cabeça, eu não tinha que anunciar nada pra ninguém, eu não devia nenhuma satisfação, ninguém tava nem aí, mas sabe, eu tinha isso de, tipo, admitir e daí criar essa responsabilidade pública, vamos dizer. A partir do momento que eu decidi, eu nunca pensei em nenhum momento em voltar atrás, sabe? Eu vi que, meu Deus, como que, tipo, eu não tava pensando nisso antes, tem tudo a ver comigo. E então eu comecei o 3º ano já, medicina, focadaça, e no 3º ano eu continuei nesse colégio, que me ajudou muito. Só que eles me convidaram, e na verdade eles convidaram, sei lá, umas 10 pessoas, 15, que tinham a nota muito, as melhores, assim, do 3º, pra ir pra uma sala, que era uma sala de cursinho. Então era o extensivo, e daí eles botaram essas pessoas, convidaram pra participarem lá dessa sala. E a expectativa era um desempenho melhor, né? Porque era uma sala muito focada, o pessoal tava ali, às vezes há mais de um ano. Ou se tivesse no 1º ano, já era outra vibe, não era escola. Ninguém tava ali por brincadeira, sabe? Por obrigação. Todo mundo tava ali porque queria alcançar seu objetivo. Então não é aquela bagunça, sabe? Que sempre tem o que fica conversando, daí professor pra brigar, é celular. E isso quebra muito o foco. Então eu fui convidada pra essa sala, aceitei assim de primeira, eles me convidaram, nem pensei 2 vezes, e eu fui. E foi ótimo pra mim, nossa, isso aí também foi ótimo, porque então eu fiz o 3º, meu 3º foi um cursinho. Eu ia lá uma vez por semana e fazia a prova do 3º, mas era isso, o resto era as aulas do extensivo, normal, e foi muito, muito bom pela questão da atenção, e você tava num ambiente com outras pessoas, assim, muito focadas, daí tem aquela pessoa que já tá mais tempo, que é muito experiente, aí você olha e fica, ai meu Deus, tipo, sabe? Daí você começa a ralar, pelo menos comigo, me deu esse efeito. Não de me sentir mal, tipo, ai, coitada de mim, eles estão na minha frente. Não. Deu pra mim um gás de, tipo, nossa, eles estão muito bons. Tipo, e daí eu me esforçava mais e eu via os métodos que eles usavam, às vezes, que eram melhores do que os meus. Então, o ambiente foi essencial pra mim. No meu 3º ano todo, o meu foco foi o FPR, né, que é a Federal do Paraná. Mesmo antes de eu decidir que eu queria fazer medicina, eu já queria morar em Curitiba. O meu negócio não era nem tanto a federal, era morar em Curitiba. Eu tinha isso, que eu achava lá o máximo. Eu tenho família lá, meu irmão mora lá e tal. Então eu já fui várias vezes e eu, sei lá, eu queria morar lá a qualquer custo, sabe? E
pra eu morar lá, eu faria uma federal, né? Porque, no meu caso, eu não iria pagar, por exemplo, medicina, eu não iria pagar uma particular e pagar pra morar em outro estado, todos os custos de viver, aluguel, tudo, né? Pra minha realidade, isso era fora. Então, eu sabia que se eu fosse morar lá, eu iria fazer federal. Eu associei uma coisa a outra, Curitiba ou FPR. Combo perfeito. Então, foi isso. Eu passei esse ano todo estudando pra federal. E isso era um pouquinho... Não impediu nada, mas é um pouquinho complicado, porque o cursinho que eu fazia aqui, eles não focavam nada na Federal do Paraná, porque o pessoal daqui, Santa Catarina, ou vai pra UFSC, que é em Floripa, ou pra CAF, que é a que eu tô agora. Coincidências da vida, né? Eu tava aqui e queria uma coisa oposta da que tava aqui. Mas então é isso, eu fiquei focando na Federal, fiz a prova da Federal, me esforcei muito, assim, terceirão, que eu fiz nesse cursinho, nossa, eu me esforcei demais, mas estudei muito, fazia muita prova antiga. Eu ia bem atrás, sabe? Eu li as obras da Federal, mesmo o cursinho aqui não disponibilizando, eu fui atrás de bastante coisa. E fiquei por 3 questões no dia da prova, do corte, né? Então, acabei não passando. E, é claro, eu fiquei triste, aquela coisa, mas... Tipo, eu sabia que era uma coisa muito difícil, né? Passar, por exemplo, na Federal do terceirão. Pra mim, era uma coisa muito difícil. E fiquei triste que não deu, mas também não foi aquela coisa, tipo... Eu achava que ia ser pior a decepção. Na minha cabeça ia ser, tipo, o mundo acabou. Não foi. Fiquei triste e tal, só que o pior veio depois. Porque a Federal foi mais ou menos em outubro. Eu fiquei um pouco, assim, desestabilizada, fiquei triste, muito. Chorei, coisa arada e tal. Mas até que eu lidei bem, de uma certa forma, com isso. Agora, o pior veio depois, que eu tinha ainda a prova da CAF, que é essa, e tinha a UFSC e o Enem. Gente, eu consegui fazer cagada em todas as provas que eu tinha. Cara, foi uma junção de coisas que não era pra ser, eu acho, de jeito nenhum, porque sabe quando tudo dá errado? Todas deram. Na real, a UFSC foi a que se saiu menos sem problemas, porque foi em dezembro, então eu já tinha, sabe, tanto que eu tava mais consciente no dia da UFSC. Então, resumir pra vocês. Chegou o dia da CAF. A CAF foi a pior. A CAF, eu tava traumatizada com a CAF. Juro pra vocês, esse ano eu nem queria fazer de tão traumatizada que eu tava. A CAF ia ser num dia, só que deu um alagamento aqui na região. E eles adiaram a prova. Com razão, né? Precisava. Mas eles adiaram pro dia que ia ser minha formatura de terceirão. E essa formatura já tinha dado tanto BO, porque ia bater data com a UFPR, mas enfim, eu consegui fazer um rolo lá com a escola pra se eu, tipo, eles me devolvessem o dinheiro caso eu não conseguisse participar, enfim, deu tudo certo. Aí tinha acertado tudo da formatura, eles mudaram a data pro dia da formatura. Gente, a formatura, vamos supor, eu não lembro exatamente, mas a CAF acabava às 6h20 e a formatura eu tinha que estar lá pronta às 8h, e a formatura em Itajaí, nessa outra cidade. Não, a prova da CAF foi em Itajaí, nessa outra cidade. Eu fiquei assim, ó. E como a CAF não era meu foco, eu tava, tipo, meio cagando, sabe? E eu era muito obcecada com isso de Curitiba. Eu tinha essa obsessão gigante, assim. Então eu tava cagando pra CAF. Aí eu fui lá fazer a prova, e tava de boa, não tava nervosa, só que até de menos. Você tem que estar num estado de alerta, pelo menos, pra não ficar fazendo cagada. Eu fui com essa minha amiga, cheguei lá, beleza. Fui fazer a prova. Só que eu tava indo bem na prova, eu não tava achando difícil, a prova tava um nível bem ok. Fui fazendo. Só que chegou uma hora que eu vi que essa minha amiga foi embora. Aí eu ia com ela. Só que assim, a gente já tinha falado, se eu ficasse mais, ela ia ligar pra minha mãe ia me buscar, tudo certo. Eu e ela, a gente combinou tudo, tava tudo certo ela ir embora. Só que na hora que eu vi ela ir embora, eu falei, preciso ir embora. Tipo, eu nunca tive isso, eu sempre fico até o fim. Porque eu fico lutando por uma mísera questão que seja até o fim. E nesse dia não, eu tava assim com a formatura, não era a prova que eu tava focando, então eu falei, ai, quer saber? Me deu a louca. Eu chutei, tipo, matemática, gente, eu chutei todas as questões. Todas. Eu nem li algumas e chutei. Assim, pra quem conhece a CAF, matemática da CAF é nível matemática PUC, é muito difícil. Realmente, eu não iria conseguir fazer muitas questões. É o normal da prova. Só que, gente, pelo menos que faça umas 3, sabe, questões. Agora, chutar com o tempo sobrando, eu fiz isso. Eu chutei com o tempo sobrando, fui embora, faltando, sei lá, mais de meia hora pra prova acabar. Aí, quando eu desci, eu percebi a merda que eu fiz. Eu falei, cara, puta que pariu. Tipo, por que eu fiz isso? E bateu arrependimento já na hora.
Só que eu fiquei, ai, não é a minha prova, tipo, eu não vou fazer se eu passar, não sei o quê. Fui embora, fui pra formatura, tudo. Deu cagada, tipo, nas outras matérias eu fui bem, tirei um número ok de questões, tava indo tudo certo, chegou em matemática, eu acho que eu acertei, tipo, uma que eu chutei. E daí, fui lá pro lixão, né? Então, não passei, e isso abalou muito, porque eu tinha essa coisa, tipo, ai, não, com certeza eu vou passar ali. E não é um vestibular de particular fácil, sabe? Tipo, aquela que você vai fazer online, assim? Não. Claro, federal sempre é mais difícil, mas não era uma coisa que eu tava no nível de, tipo, vou menosprezar. E eu fiz isso, sabe? E bem feito pra mim, quem mandou. Me achei gostosa e não deu em nada, né? E no Enem, piora. Já tava ruim, piora. O primeiro dia do Enem foi tudo certo, mil maravilhas. Eu tava, não, vai que eu passo pelo Enem. Acho que eu acertei umas 76 no primeiro dia e tirei 940 na redação. Tava, sabe? Eu não sei muito de Enem, mas tava indo tudo certo. Tava confiante. Se eu tivesse ido bem no segundo dia, podia manter, às vezes, conseguir alguma coisa. Gente, eu esqueci o documento no segundo dia. 1 minuto de silêncio. Para minha burrice. Eu consegui esquecer o documento no Enem, juro pra vocês. Foi bizarro, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha botado ele na bolsa quando eu fui sair de casa. Eu achei uma boa ideia trocar a bolsa, porque tava muito grande aquela. Troquei, só que tava num bolsinho o documento. Troquei a bolsa. Mas o que me espanta não é nem isso. Eu não percebi, porque eu sou aquelas loucas que ficam conferindo passaporte e documento, sabe? Com medo que eles criem pernas e saiam andando. Eu não conferi, eu simplesmente fui. E na hora que eu fui entrar na sala, o cara da minha frente pegou o documento pra mostrar pra mulher. E aí eu falei, gente, sabe quando cai a ficha? Eu lembrei que eu não tinha pego o documento. E não dava, tipo, mais tempo de voltar pra casa, nem nada. Então, fiz um escândalo, chorei, nossa, lá, tentei tudo, mas não dava pra fazer nada. Enfim, perdi o segundo dia. Esse aí foi o auge pra mim, que eu surtei da cabeça. Eu falei, não, gente, que é isso? O que eu tô fazendo da vida? Porque esquecer documento é o erro mais principiante da face da terra, né? Aí eu falei, cara, que é isso? Aí foi o auge, aí fiquei muito mal. Isso do Enem e da ACAF foram piores que a federal pra mim, porque a federal eu dei meu máximo, só que meu máximo não foi suficiente, mas eu dei meu máximo. Agora, os outros, parecia que, assim, é uma pessoa sem cérebro. Coloquei um casaquinho aqui que tava meio frio, mas pra continuar com vocês a história, deu tudo isso, uma cagada depois da outra nos vestibulares. E daí eu falei, não, gente, tá, deu tudo errado, não foi esse ano, fazer o quê? Meio que mudei a mentalidade. E eu já tava com uma ideia, desde o terceirão, só que no terceirão não rolou, de me mudar pra Curitiba e fazer cursinho lá. Porque, como eu falei, a escola que eu fazia aqui não era nada focada pra federal. Isso não... Federal, eu digo UFPR. Isso não impede ninguém. Tem gente que faz muito mais com muito menos. Mas eu sabia que é um potencializador, né? Ainda mais que se vocês forem ver as aprovações da UFPR, a grande maioria é de cursinhos de Curitiba, assim, do Paraná, né? E faz sentido. Então, como eu tenho família lá, era uma possibilidade pra mim. E eu queria muito fazer no Positivo, que foi o cursinho que eu fiz. Porque eles são muito tradicionais na federal, eles são especialistas, assim, na prova. Os professores sabem muito, muita gente aprovada lá, fez cursinho lá. Então eu fui pra lá e eu via só o FPR como opção. Então eu tava assim, focada. Fui pra lá, foi ótimo, eu morei na casa dos meus tios. E, nossa, me acolheram super bem também. Isso aí eu não tive problema nenhum. Foi ótimo pra mim a experiência de morar com eles. E o cursinho, gente, eles são divos. Tipo assim, eu sou fã, eu sou pose lover, assim, de carteirinha mesmo, tá? Nossa, conheci pessoas incríveis lá, fiz 2 amigas, assim, que eu vou continuar amiga agora, independente. Mas tanto os outros alunos, assim, várias outras pessoas que eu não fiquei tão próxima, mas que foram super legais comigo, eu esperava muito mais. Que, curitibano, todo mundo fala, né? Não, zero. Não sei se é porque meu jeito também é mais introvertida. Então eu não tive nenhum problema com isso. Eu amei a cidade, não foi por isso que eu voltei. Nossa, eu só comecei a amar mais lá. E o cursinho, se vocês moram em Curitiba, tiverem a oportunidade de fazer, juro, eu dou minha recomendação fortíssima pra vocês, porque a metodologia deles é diferente, sabe? Agora que a apostila, eles que fazem também, eu acho que melhorou mais ainda. Porque os professores fazem o material, então eles entendem muito o que tá ali, o que vai ser cobrado. E fazem já bem focado na UFPR. Em outras provas também, mas é principalmente na UFPR. Então, eu sentia, uma coisa que eu não sentia tanto no terceirão, também agora eu já tinha uma base maior, né? Mas eu sentia evolução, sabe? Tipo, a cada aula eu sentia que eu tava melhor.
E isso me deu um pouco mais de confiança, porque eu realmente sentia que eu estava melhor, eu fazia os simulados deles, eu via que eu estava indo bem. E as provas antigas da Federal, que eu fazia sempre também, eu fui vendo uma evolução, já estava tirando nota corte, acima do corte. As últimas que eu fiz eu tirei acima do corte. Então tava bem confiante, assim, e tava muito feliz com o cursinho, juro. Era um ambiente pra mim legal de estar. Claro, tem competição, tem essas coisas que todo lugar que você tá competindo por alguma coisa, no caso uma vaga, mas a competição é com você. Mas claro que gera. Você vê, às vezes, outra pessoa fazendo uma coisa muito boa, mas é mais um sentido de inspiração. Tipo, eu via pessoas muito boas ali e falava, nossa, tipo, eu tenho muita água ainda pela frente, porque a pessoa tá, tipo, muito à minha frente. Mas, chegando nos finalmente, fui me inscrever para as provas de meio do ano, mais para treinar. Fiz PUC, Campo Real e a CAF. Campo Real foi a primeira, depois PUC e a CAF. Campo Real eu fiz, não saiu até agora o resultado, já faz 1000 anos que eu fiz e ainda não saiu a lista. Mas eu fiz mais pelas redações, porque a banca da UFPR que a corrigia, eu queria ter uma noção. As redações saíram já, a correção, eu tirei uma nota bem boa, eu considerei, acho que eu tirei 88,5 de 100. Eu não sei se das outras pessoas, mas eu considerei uma nota boa. O resumo eu quase gabaritei e a dissertação que eu pequei em algumas coisas, mas também, tipo, tirei 40 e poucos de 50, assim, vamos dizer, sabe? Então fiquei feliz, mas ainda não saiu. A PUC saiu e eu passei, fiquei bem feliz também. Só que a PUC, por que você não fez, né? Por causa, gente, de motivos lógicos. A PUC, a mensalidade tá caríssima. Tipo, quando eu fui fazer a inscrição do vestibular, até me assustei. Tipo, bem a medicina em particular já é caro. Mas na PUC, eu fiquei assustada. Tipo, eu tava acima do valor normal. E ainda mais que eu teria que pagar pra morar lá e tudo mais. E eu não conheço nenhum programa de bolsa ou de auxílio lá. Pode ser que tenha, eu nem pesquisei. Mas então eu não fui. E quando eu fui, a CAF foi um pouquinho depois dessas. Antes de fazer a CAF, eu já tava pensando em ir, se eu passasse. Por motivos que já expliquei no Daily e no Insta, mas vou explicar aqui também. A CAF fica do lado, a Univale, né? Fica do lado da minha casa, gente. Então, tem esse ponto. Eu poderia morar na minha casa, no caso, com a minha mãe, com a ajuda da minha mãe, tipo, pra fazer tudo, sabe? Pra me auxiliar. E minha mãe trabalha, ela tem um café, e o café é perto até de Itajaí. É em Itajaí, na verdade, né? É na Praia Brava, só que não é bem ali onde é a Univale. Mas então é perto. E teria esse apoio de estar em casa. Coisas básicas de casa, lavar roupa, comida eu vou continuar fazendo. Não, mas comida tem minha avó também, que mora aqui e me ajuda muito com comida. Marmitinhas e tal. Então tem apoio pra comida, pra louça, pra roupa, pra ter a estrutura de casa, não tem que pagar contas extras, né? Claro, eu já fazia minha parte aqui, eu lavo a minha louça, tipo, eu faço minhas coisas, não é que eu sou uma folgada e tô num hotel, não. Mas tem a estrutura de casa, sabe? As coisas já têm uma ordem, você só entra nessa ordem. E quando tiver mais corrida, eu sei que minha mãe pode me ajudar. Então tem isso. Outra coisa, eu posso tirar minha carteira de motorista aqui, porque eu vou ter um carro pra dirigir, no caso o carro da minha mãe, o carro, enfim, sabe? O carro da minha mãe eu posso usar. E tem meu pai também, meus avós que me ajudam e tal. E lá não, eu não iria ganhar um carro. E lá eu ia provavelmente depender de ônibus e tal. E pra mim, carro é um conforto, que aqui eu posso ter e lá eu não teria. Então, outro ponto pra mim que pegou forte foi isso do carro. Tipo, de eu ter a liberdade de usar o carro da minha mãe e ir pros lugares sem depender de ônibus ou Uber, que fica muito caro depois de um ponto, sabe? Dependendo da distância. Então é isso. Além disso, a Univale, como eu falei, por ser uma faculdade comunitária, tem vários auxílios de bolsa e de várias coisas. Expliquei melhor no Insta. Tem um programa bem forte ali agora. Então tem vários tipos de auxílio, se necessário. Isso eu levei em consideração, o conforto. E no caso aqui, o custo para morar é basicamente zero, né? O custo que já tá aqui de qualquer forma, eu estando aqui ou não. Então eu já tava pensando em ir muito se eu fizesse. Eu conversei com várias pessoas que fazem aqui, fui atrás mesmo de todas essas questões que eu falei e me comprovaram que era verdade. Então eu pensei, gente, tá na hora de analisar não só por quero morar em Curitiba, e sim por o que faz mais sentido pra minha realidade e o que se encaixa melhor. Tipo, realmente, não
não só tipo, é federal, é legal. É muito legal, é muito massa mesmo. Acho, nossa, passar lá, maior respeito, assim. Só que não é necessariamente que é o que se encaixaria melhor pra mim, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar. Então, eu fui analisando tudo e eu já tava, gente, tem muito. E além de, claro, do tempo de espera, porque eu tá considerando que eu fosse passar no meio do ano, considerando que eu fosse passar no fim do ano, é meio ano a mais, mas o meio ano até tudo bem. Eu tava disposta a fazer cursinho até o final do ano. Mas e se não acontecer? A gente tem que considerar, pelo menos eu, né? Era uma coisa que eu considerava. E se não passar? Eu estou disposta a ficar mais quanto tempo aqui? É uma coisa que eu analisava. E se fosse minha única opção, eu ficaria, porque era meu sonho, medicina, então eu não ia desistir, porque isso ia me frustrar. Mas eu tenho tantos outros planos por fora, tipo aqui o YouTube, o Insta, agora eu tô com várias ideias, que o cursinho acabava me limitando, né? Porque eu precisava, dependia de mim pra eu sair daquela situação e eu não conseguia dar tanta atenção pra outras coisas. E fazendo a faculdade, eu sei que vai ser bem puxado, mas já abre esse outro conteúdo que eu posso ir pra essa outra área, gravar outros vídeos. E acaba tendo um tempo a mais. Você tem que estudar pras provas, mas, sabe? Você consegue organizar melhor sua rotina. Não é uma coisa que, tipo, você tá ali e só depende de você pra você sair daquele lugar que é o cursinho, que é tipo um limbo, assim, vamos dizer. Então eu pensava muito nos meus projetos também, que eu queria fazer, né? E tava meio que no pause ali, né? Então, analisando tudo isso, eu já tava tipo, gente, se eu passar, eu acho que eu vou. Aí, beleza, fui fazer a prova e me senti bem na prova, assim, tal, saí. E aí, quando saiu, no outro dia saiu o gabarito provisório. Tirei um número de questões que todo ano dá pra passar, basicamente, com aquele número de questões. Só que, tipo, várias pessoas, assim, vieram me falar que ia subir muito, que não sei o quê, nossa, que o corte, aqueles papos, sabe? E eu meio que acreditei. E daí eu fiquei, gente, eu não vou passar. Daí eu me desesperei, chorei, foi bem tenso. Aí no mesmo dia eu voltei pra Curitiba já, porque eu tava bem mal. Falei, não, vou estudar, vou ficar estudando agora até o fim do ano, igual uma louca, e é isso. Eu lido com as coisas assim, às vezes, tipo, em vez de ficar. Eu chorei, assim, uns 10 minutos, e daí depois eu já uso isso meio que como um gás. Eu tenho mania de fazer isso, e é bom, por um lado. Ruim porque às vezes você tem que viver as emoções, né? Mas bom porque me motivou muito. Eu voltei pra lá, assim, gente, num foco que eu não tava nem no começo do ano. E eu esqueci da CAF, eu já meio que cortei aquilo da minha vida como se eu não fosse passar de jeito nenhum. Falei pra minha mãe, ó, esquece, nem sei porque que eu fiquei pensando que eu ia, porque eu não vou nem passar. Então eu voltei pra Curitiba e nossa, estudei muito, muito, muito. Tava ficando até as 7 horas da noite, das 7 da manhã às 7 da noite lá. Rendendo muito, tava indo muito bem. Aí, um dia, minha amiga falou assim, ó. Saiu a lista da CAF. Eu tava até por fora do dia de tão que eu apaguei isso da minha cabeça. Minha amiga falou, saiu o resultado da CAF. Olha a sua posição. Aí eu olhei a lista, eu não passei na primeira lista, realmente. Subiu a nota, mas não passei na primeira lista. Mas daí eu já tava, tipo, já sabia que isso ia acontecer, mas eu tava achando que eu não ia passar em nenhuma. Aí eu abri a minha posição e falei, gente, eu vou passar? Eu tava em 44 e a Univale tem poucas vagas, tem 33 vagas só, que é um número bem baixo, né? A maioria das particulares tem umas 60 vagas por aí. Falei, não vou passar. Não, daí eu vi 44 de 33. Então tinha 11 pessoas só na minha frente. Eu falei, cara, eu vou passar, é muito provável. Geralmente roda até uns 70, assim. Falei, vou passar. Mas eu fiquei assim, ó, será? Fiquei em choque, porque eu não esperava. Aí eu voltei pra casa, conversei com todo mundo, com a minha mãe, com meu pai. Falei, gente, o que vamos fazer da vida? Aí peguei, acho que no outro dia, fui pra Balneário e falei, e decidimos, né? Falamos, não, então se passar, vamos mesmo. E daí saiu a segunda chamada, eu passei. Foi super legal, rodou até, acho que 50 e poucos. Eu nem passei tão mal, assim, na segunda. Passei até bem na segunda. Aí foi super legal, fiquei muito feliz, muito mesmo, sabe? E eu senti que era a coisa certa a fazer. Então me matriculei, fui lá, olhei tudo. Adorei o campus, várias coisas, várias salas. É uma faculdade que tem, por exemplo... Eu não sei se pode falar isso no YouTube, mas é que tem faculdades que não tem, que é só boneco. Lá não, é cadáver mesmo. Me sentindo retardada falando assim. E é método tradicional. Eu tava buscando o método tradicional. Mas foi tudo, nossa, tudo certinho, sabe? Tem todas as coisas, é um negócio bem estruturado, com bons professores. E, fiquei muito feliz, me matriculei e
tô super animada agora, gente. Eu tô de férias. Minhas aulas começam dia 1 de agosto já. Então, tipo, eu tava no cursinho. Eu tava esperando ficar até o final, agora passei. Foi melhor do que eu esperava. Como eu falei, tem todos esses pontos positivos. E agora eu vejo que isso foi muita coisa certa pra eu fazer na situação atual. E valeu muito a pena pra mim. Então, até um recado desse vídeo, analisa a sua situação. Porque no meu caso, o que tava sustentando a minha ideia era querer morar em Curitiba. Realmente, eu queria morar lá. Se eu pudesse escolher morar, cidade, lá ou aqui, eu amo Balneário, mas eu moraria lá. Acho que é uma cidade maior, traz várias oportunidades. Mas sabe, analisando a conjuntura, aqui, pra mim, valia muito mais. Então, fiquei muito feliz que deu certo. Eu fiquei, gente, só que eu tô meio desacreditada ainda, sabe? Eu tô tipo, como assim? Eu tava no cursinho ontem, estudando até às 7, agora estou aqui numa outra faculdade matriculada que vai começar. Como assim? Então deu tudo certo, eu tô muito feliz. Eu vou compartilhar tudo com vocês nos próximos capítulos. Esse vídeo deve ter ficado gigante, porque eu falo igual uma matraca. Acho que deu pra compartilhar tudo, minha história aí. Basicamente um ano e 4 meses de estudo pré-vestibular, contando o terceirão e esses 4 meses de cursinho, mas o segundo ano que me deu uma base muito boa. Não sei se alguém se identifica com isso, é um pouco diferente, assim, né? Mas foi a minha história e foi aí que eu me tornei uma pessoa muito melhor nesse processo. Tipo, uma pessoa que se dedica, que vai atrás, que, tipo, não fica com medo de escolher uma coisa porque é mais difícil. Ou, sabe? Que gente, eu era muito encostada. Eu era bem jovenzinha, tudo bem, né? Eu tinha o quê? Uns 14 anos. Mas, sabe? Ai, deixa de ser uma pessoa encostada, vai fazer alguma coisa, você tem oportunidade, tem escola, sabe? Tem uma estrutura familiar. Tipo, vai ficar encostada, fazendo nada, reclamando da vida e dormindo o dia inteiro, sabe? Então, eu tinha saúde, tinha saúde, tinha apoio, tinha oportunidade, mas eu só tava numa fase meio conturbada, sabe? Então, e o estudo me tirou disso, me tirou dessa loucura que tava na minha cabeça e me levou pra um caminho muito melhor, que eu nem podia esperar que eu fosse estar aqui, tipo, do nada. Nem pensava isso antigamente. E tô na minha melhor fase. Tipo, desde o cursinho, a minha vida tem sido muito boa e, tipo, me sinto bem, me sinto feliz. Mesmo numa situação que eu sei que pra muitos é muito tenso o cursinho, pra mim também era. Porque eu me cobro muito. Mas, tipo, sabe, quando eu sou orgulhosa do que eu tô fazendo, tô feliz. E sinto que eu tô indo pra algum lugar com a minha vida, tipo, fazendo as coisas que eu quero mesmo. E isso é a melhor coisa, né? E tô muito feliz aqui com o canal também, pra onde tá indo, o que eu tô fazendo. Nossa, no daily eu consigo ter uma interação com vocês muito legal. E espero que só melhore a partir de agora. Eu vou continuar gravando, inclusive vai ser 2 vídeos por semana agora. Segunda e quinta, às 19 horas. E é isso. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado de de ouvir um pouquinho da minha história, que possa servir de inspiração ou de qualquer coisa pra vocês. É isso, gente. Um beijo. Tchau! E não esqueçam que o template do Notion tá aqui na descrição pra quem quiser se organizar melhor nos estudos. Tchau!